Canal Literamate, Raciocínio Lógico e Matemático no ar com vocês, professor Evandro Ferreira WA, resolvendo aqui a prova que aconteceu hoje, nesse domingo, para o concurso de Petrolina, professor de educação infantil e anos iniciais, ensino fundamental. Então aqui é o gabarito extraoficial, né, a banca IALP, o PENET IALP, e a prova aconteceu hoje, então a gente vai vir aqui mais para tentar aí tirar as dúvidas de algumas pessoas que estão com dúvida em algumas questões. E aí, se você discordar, você coloca como é que você fez nos comentários, né? Se você fez de outra forma também, coloque nos comentários, mas você vai tentar simplificar aí o que a gente puder dentro das nossas explicações. Então, primeira questão, a questão 13, ela diz o seguinte: deixa eu pegar aqui a canetinha para poder destacar, ficar bonitinho. Uma lombada eletrônica detectou a travessia de um automóvel a uma velocidade de 78 km por hora. Se a velocidade máxima permitida, na qual estava a lombada eletrônica, era de 60 km por hora, é correto afirmar sobre o excesso de velocidade que. Então, o que é o excesso? É o que está além. Né? E eu vou olhar as alternativas para ver como ele quer. Ele quer a questão, ele quer a resposta em porcentagem. Beleza? Então, aqui em porcentagem. Então, o que você vai fazer aqui? Nós temos aqui que o, o carro, né, o automóvel, estava a uma velocidade de 78 km, sendo que, por hora, a máxima permitida é de 60. Então, esses 60 quilômetros aqui, ele indica o quê? O 100%. É o que você pode acelerar. E ele quer o quê? O excesso. O excesso de velocidade. Ou seja, se ele está a 78 por hora, sendo que a máxima permitida é 60, você vai subtrair aqui e vai dar 18. Então, esse excesso é de 18 km por hora. Só isso aqui equivale a quantos por cento? X%. Então, uma questãozinha aqui que vai cair para a regra de 3. Então, multiplicando cruzado, fazendo a costela da Xuxa, 60 vezes x tem que ser igual a 18 vezes 100. Como eu sempre falei, né? Simplifica aqui que fica mais fácil. Então, corta aí, por exemplo, posso cortar aqui um zero de um lado, com um zero do outro lado. E aí, o 18 vai dividir por 6 dá 3. Então, aqui dá 3. Olha como é que é bom simplificar. Sobrou o quê? X é igual a 3, que multiplica 10. Então, x é igual a 30. Logo aqui, nosso gabarito é a letra C. Estava a 20% ou mais a menos de 40% de excesso de velocidade. Gabarito, letra C. Próxima questão. Próxima questão, questão 14, diz o seguinte. Na cantina da escola, cada suco custa R$ 4,50. Uma professora decidiu comprar o mesmo suco em copos, cada um de 1,5 litro, né, ou 1,5 litro, para cada um dos 12 alunos de sua turma que ficariam após a aula para um reforço escolar e para ela mesma. O desconto dado pela cantina na compra foi de 20%. Então teve um desconto dado de 20% que ela pagou à vista e que tem desconto por ser funcionário da escola. É correto afirmar que aí ali nas alternativas como que foi pago, né? É, esse suco. Então olha só, uma questão aí de números, problema com números racionais, onde eu tenho o quê? Eu tenho 12 alunos, tá? Então ela vai comprar suco para 12 alunos e ainda vai comprar para ela. Cada um dos 12, ó, cada um dos 12 alunos e para ela mesma. Ou seja, então vai comprar o quê? 13 sucos, tá? Então cada suco custa quanto? 4,50. Então vou pegar aqui o 13, multiplicar por 4,5. Então 5 vezes 3 é 15, sobe 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 4 vezes 3 é 12, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Tá, vamos somar aqui, eu vou ter 5, 8, 5. Como eu tenho aqui uma algarismo após a casa, então também aqui embaixo um algarismo após a casa. Então, ela vai pagar aqui R$ 58,50. Aqui é 100
desconto. Só que o problema fala que ela, por ser funcionário, tem um desconto de 20%. Então vamos lá. Com desconto, ok? Então com desconto. Isso quer dizer que a professora ela tinha que pagar R$ 50,50, que era o 100%. Como eu vou ter um desconto de 20%, ou menos de 20%, é igual a 80%. Então, ela vai pagar 80% do valor. Então, 80% de vira vezes, estudamos bastante isso aí, R$ 50,50, ok? Estou trabalhando bastante com problema com números racionais, números decimais. Então, aqui eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo, do 80, né, e do 100, ok? Agora eu vou multiplicar, vou pegar aqui esse 8 e vou multiplicar ele por... Posso multiplicar pelo zero, né? 8 vezes 5 agora dá 40, sobe 4. 8 vezes 8, 64, com 4, 68, sobe 6. 8 vezes 5, 40, com 6, 46. Então eu vou ter aqui 46,800, mas aqui tem duas casas após a vírgula, então aqui tem que ter duas casas, não é isso? Tá certo aqui? 58,50 vezes 8, 468. Dividido por 10. Tá? Dividido por 10. Como essas casas após ali a vírgula são 00, né? 00, eu posso arredondar isso para 468, ok? 468. Pronto. Matei a vírgula aqui para poder eu dividir por 10. E ao dividir por 10, basta fazer o quê? Eu deslocar aquela vírgulazinha que está no final do número inteiro, ou tivesse vírgula 00, para a esquerda, uma casa, que divide por 10, então fica 46,80. Então o que ela vai pagar aqui é R$ 46,80. Aqui é o gabarito. Logo, nessa questão 14, uma nota de R$ 20 não ser suficiente, uma nota de 50 ser o suficiente, é letra B, né? Nota de 50, 14. Letra... Não, mas aqui tá repetida. Deixa eu só ver aqui, gente, na prova, que tá repetida aqui a B e a D. Voltei aqui. Dei só uma olhada na prova aqui, deu um acertozinho, tá? A letra B é que estava repetida, tava duplicada igual a letra D, né? Uma nota de R$ 20 e outra de R$ 10 em conjunto suficiente para pagar. Não, porque 20 mais 10 são R$ 30, ok? Letra C, duas notas de 20 dá 40, não dá. Letra D, uma nota de 50, aí sim dá. Seria suficiente para pagar o total da compra e ainda restaria troco perfeitamente. Então, nosso gabarito aqui é a letra D, tudo ok, nada anormal, beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão, porque foi digitado correndo, né? Eu recebi às pressas essa prova, agora quase no início da noite, final da tarde, né? Final da tarde, quase no início da noite. Então, tem que digitar ainda, então acontece isso aí, né? Que a banca não liberou a prova. Vamos lá, próxima questão, 15. Considere a afirmação. Eu vou destacar aqui a afirmação que ele deu. Olha aqui, entre aspas, ó, como eu sempre falei, ó. Se for sol, então João vai. Não é Alfeira, é a feira, não é isso? João vai à feira. Então, tem uns errinhos aqui de digitação que são chatinhos pra caramba. Eu também não gosto, não. Tá? Então, só para não ficar nenhum erro. João vai à feira. Ou João, que é muito importante nos coletivos, né? Vai ao supermercado. Agora tá ok. Então, eu tenho ali, se, vou pegar aqui de novo, se for sol, cadê aqui o marcador dessa bagaça? Pronto. Se for sol, então o João vai à feira ou o João vai ao supermercado. Sabendo que João não foi ao supermercado, então a banca fala aqui na questão que João não foi ao supermercado. É correto concluir, logicamente, que, vamos lá, e diminuiu aqui um pouquinho o tamanho do marca-texto para ficar bonitinho, né? Pronto, é esse aqui. Ok.
Então eu tenho aqui, gente, que a gente trabalhou muito em cima do sim então, tá? O sim então, deixa eu repetir aqui, ó. Se for sol, tá? Deixa eu conferir, se for sol, eu vou reescrever, ó. Se for sol, ahn, vírgula. Então, aqui faltou também um então, faltou uma vírgula, né? Aí eu botei a vírgula aqui. Então, tá tudo ok. João, presta atenção. João vai à feira ou João vai ao supermercado. Vamos parar aqui, tá? Então ele fala que João não foi ao supermercado. Ou seja, João vai ao supermercado. Isso aqui se torna falso, porque João não foi ao supermercado é verdadeiro. Então isso aqui vai ao supermercado é falso. Eu tenho aqui o sim então. Eu falei, ó, tudo que vier antes do então é uma ponta da proposição, que for depois é outra ponta. Eu estou diante do conectivo ou. Presta atenção. Conectivo ou. Ele só me dá essa informação que o João não foi ao supermercado, mas presta atenção. Quando ele fala considere a afirmação, quer dizer aceita que é verdade. Essa afirmação é verdade. E eu estou diante do se então. E do lado direito aqui, ó, tem o ou, tá? Tem uma falsidade. Se eu colocar por acaso, não tem informação aqui. Eu não posso validar essa segunda parte como falso, porque ele pode ser falso aqui e aqui vai ficar o ficha. E aqui não pode ser V. Tem que ser F. E ele não me dá informação nenhuma. E F, F, então F dá verdadeiro, tá? Se eu colocar o V aqui em João vai à feira, porque no ou, nesse lado aqui eu posso ter tanto F como V. Por quê? Porque desde que eu tenha no for sol uma valoração que a sentença então seja verdadeira. E o que eu não posso ter aqui depois desse então é um falso, tá? E aqui também, e aqui na primeira um verdadeiro. Então, se for verdadeiro ali, V ou F dá verdadeiro. Então, tanto faz daqui. Aqui poderia ser falso ou verdadeiro. E a proposição, uma sentença, nós não podemos dar dois valores, tá? Não podemos. Então, como não há informação aqui nenhuma para João vai à feira e for sol, fica difícil de a gente concluir com certeza. Então, João foi à feira? Não se sabe. Não foi à feira? Não posso concluir. Fez sol? Não se pode concluir. Não fez sol? Não pode concluir. Letra E, não é possível concluir nenhuma das afirmações anteriores. Essa aqui é o gabarito. Letra E. Porque eu não posso forçar a barra e falar que João foi à feira. Falar que isso aqui é verdade, verdade ou falso da verdade. Porque se a segunda der verdade, a primeira tanto faz ser verdade ou falso. Então, ele não me dá informação nenhuma. Então, fica inconclusivo isso aqui. Gabarito letra E. Para a próxima aí. 16. Mais proposições. Trabalhamos bastante. Considere a afirmação. Considere, eu falei o quê? Aceita que é verdade. O diretor, vamos ver se está certinho aqui, bonitinho. O diretor Pedro viajou. Ou o diretor Pedro esteve presente na reunião. Esteve presente na reunião de paz. Beleza, olha as aspas ali. Sabendo que essa afirmação é falsa, ou seja, é uma outra questão de negação lógica. Trabalhamos bastante no nosso cursinho também, semanal, às segundas-feiras. Vocês não podem reclamar. Fizemos muitas questões de negação lógica, também conectivo, tabela verdade. Galera, olha, essa prova é muito boa para vocês que estudaram comigo, com certeza. Muitas questões, muitos assuntos aqui. Nós trabalhamos assim, de boa. Então, ele quer o que aqui? A negação. Sabendo que a negação que é falsa é a negação. Tá? Negação de quem? O diretor Pedro viajou ou o diretor Pedro esteve presente na reunião de paz. Então, eu vou negar quem? Eu vou negar o conectivo ou. Então, eu nego o ou com o e. Então, já de cara aqui, ó, letra A. O diretor Pedro viajou também esteve presente na reunião de paz. Deixa eu ver se eu posso já. Vou botar aqui o E, vamos negar aqui. Bota o E e nega as duas. O diretor Pedro não viajou, tá? O outro lado, o diretor Pedro esteve presente, então o diretor Pedro não esteve presente. Então vai ficar assim: o diretor Pedro
o diretor Pedro, ó, o diretor Pedro não viajou, não viajou, e não esteve, ó, presente na reunião, aí vai, né? Na reunião de paz. Pronto, negamos. Nega conectivo ou. Nega o ou com e nega as duas. Então o diretor Pedro não viajou. A letra A, o diretor Pedro viajou, está errado. Letra B, o diretor Pedro não viajou, ok. Mas esteve presente, não. E não esteve presente. Ó. Então isso aqui ficou errado. C, o diretor Pedro viajou, não. C, o diretor, ou D, o diretor Pedro não viajou, ok. Nem esteve presente. Esse nem aqui, trabalhei bastante. Quer dizer o quê? O E mais o não. O E mais o não. Ele trabalhou bastante na aula isso aqui, tá bom? Nem esteve presente na reunião de pais, ou seja, nem viajou, ou não viajou, nem esteve presente na reunião de pais. Gabarito, letra D, questãozinha que veio de graça para você que estudou com a gente, nosso preparatório. Vamos para a próxima aí, questão 17. Ah, gente, quem estudou com a gente, olha aí, ó, mais uma questão que trabalhamos bastante. Para imprimir apostilas, a impressora da escola leva 8 minutos para imprimir 40 páginas, usando certo de papel. Em outro dia, usando o mesmo papel e a mesma configuração, a escola precisou imprimir 200 páginas. Assumindo que a velocidade da impressora permaneceu constante, quanto tempo, não se sabe, ela levará para imprimir 200 páginas? Regra de 3 composta. Trabalhamos isso aí. Regra de 3 composta. Então aqui, mais uma questãozinha que a gente trabalhou bastante aí. Então eu vou pegar aqui as grandezas. Quais são as grandezas? Posso botar aqui o tempo, né? Tempo. Trabalhou 8 minutos. A outra grandeza aqui, eu vou colocar impressoras. Vou colocar aqui impressoras. E a outra aqui é páginas. Por que eu vou deixar no final? Nós aprendemos, né? Porque as páginas são os trabalhos que a impressora vai fazer, ou seja, imprimir, né? Imprimir página. Joguei para o final. Então, 8 minutos para imprimir para uma impressora, que é a impressora, imprimir 40 páginas. E ele pergunta, precisou imprimir 200 páginas. Então, 200 mais páginas. Aí diz aqui, cadê? Quer saber o tempo, né? Então, o tempo é X, não se sabe. Então, onde eu marquei aqui, outro mesmo papel, é a mesma configuração. Calma aí que tá faltando alguma informação aqui. Ó, 200 páginas, ó, falta informação aqui. Mas agora dispõe de 3 impressoras. Deixa eu conferir aqui, ó, corrigir aqui, ó. Digitação. Mas agora dispõe de 3 impressoras. Estou aqui só ajeitando aqui por conta de uma digitação, como eu falei, tá, digitou correndo para poder trazer para vocês aqui o gabarito, beleza? Mas tá igual tá na prova aí, vocês podem conferir. Então, relendo, para imprimir a apostila, a impressora da escola leva 8 minutos para imprimir 40 páginas. Então, uma impressora, 8 minutos, 40 páginas. E outro dia, usando o mesmo papel, a mesma configuração, a escola precisou imprimir 200 páginas, mas agora dispõe, ó, de 3 impressoras. Então aqui eu tenho 3 impressoras agora. Quer saber o quê? O tempo que leva. Então aqui você vai fazer o quê? Você vai fazer aquilo que titio ensinou a vocês, ó. Jogamos usar o trabalho para o final. Você pode trabalhar assim, ó. Você vai multiplicar x por 3 por 40. Isso aqui vai ser igual, ó. Igual nós trabalhamos, ó. Aí vem a fileira aqui de cima, aí desce aqui, ó. Pegou aqui quem faz o trabalho. Então, multiplicar ali quem? 8 vezes 1 vezes 200. Gente, sempre falei, simplifica para poder simplificar a vida. Então, ó, corta o zero de um lado com o zero do outro. Eu posso dividir 20 por 4, que aqui vai dar 5, tá? Então aqui agora ficou o quê? Vamos reescrever aqui bonitinho. Ficou x vezes 3 igual a 8 vezes 1, 8 vezes 5, 40, ok?
Então aqui eu vou trazer para cá, vai ficar, né, x vezes 3, 3x igual a 40. X é igual a 40 para dividir por 3. E aí 4 por 3 dá 1, vezes 3, 3 para 4 falta 1, baixo o 0, 10 por 3 é 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Não dá para dividir, ele bota o 0 e bota a vírgula, e 10 por 3, 3, ele vai ficar essa brincadeira aqui, tá? Virou aqui uma dízima periódica, 10,33, e aqui sempre dando o resto aqui. Ou seja, esse x que eu quero é esse x aqui, ó. É o x tempo, tá? Então quer dizer, é 13 minutos alguma coisa, beleza? Então aqui eu tenho já, no caso, a resposta. Letra A, o tempo que ele vai gastar aqui, menos de 10 minutos, menos de 8 minutos? Não, tem 13 minutos ali, mais de 13 minutos. Um tempo maior ou igual a 8 minutos menor que 16, aí vale, né? Aí vale a letra B. Deixa eu ver se está digitado certinho aqui, com certeza, né? Tem que estar digitado certinho, que vale a letra B, ok? Que é um tempo maior, maior ou igual a 8, porque 13 é maior ou igual a 8, e menor que 16 minutos, ok? Então, gabarito, letra B, tudo ok, tudo sem problema, regra de 3 compostas, show? Para a próxima aí, aqui, claro, não acabou ainda, mas se você quiser se tornar um membro do nosso canal, e você aponta a câmera do celular para o QR Code aí, o segundo QR Code, se torne um membro do canal, você vai estudar com a gente aí para concurso assim lógico, matemática básica, pode também fazer um Pix apontando para o primeiro QR Code. Então aqui o do membro e aqui o do Pix. E aí qual é a vantagem? Dá uma olhadinha lá para poder não demorar muito aqui o vídeo, e aí você lê bonitinho, né? Aponta o QR Code aí, lê bonitinho depois, né? Ou agora, e aí você faz o plano que melhor lhe agradar, né? O plano que você precisa. Vamos para a próxima aí. Próxima questão é a questão 18. Assinale a alternativa que melhor representa, olha de novo, a banca com negação lógica. Ei, Titi, falou tanto da afirmação. Qual a afirmação? Todas as pessoas vivas nasceram no passado. Gente, nós trabalhamos, pode dizer aqui, negação de conectivo e negação de quantificador de lógica. A gente sabia que a banca poderia cobrar, porque eu não posso trabalhar argumentação lógica. Primeiro assunto da banca, sem eu saber conectivo, tabela verdade, negação de conectivo, porque eu vou trabalhar com a tabela verdade. Eu vou ter que provar que minha argumentação lógica ela é verdadeira, certo? Que a conclusão está ok. Então eu tenho que saber o que faz cada sentença ficar negativa, o que faz cada sentença ficar positiva. Ou seja, eu tenho que saber negar os conectivos. Então, assim, o assunto é intrínseco. Quem falou assim, não botou lá. A banca não precisa ter colocado esse assunto lá. Por quê? Quando ela coloca argumentação lógica. Para saber a argumentação lógica, eu tenho que saber preencher a tabela verdade. Tem que saber o que é a proposição simples, composta, tem que conhecer os conectivos, preencher a tabela verdade de cada conectivo. Então a banca não colocou também, então não pode cobrar nada, né? Então não poder cobrar nada assim lógico, tá bom? Então assim, esse assunto é intrínseco e nós trabalhamos também. Então aqui eu tenho a negação lógica de quem? Do quantificador lógico, do todas. E eu ensinei que todas, todo, toda e todo nós podemos negar com quem? Com aquele macetezinho, né? Ó, negação aqui. Com EPA, tá? Ou existe um, ou pelo menos um, ou algum. Eu vou olhar para a alternativa. Tudo tá algum, algumas, né? Ou todas. Então, eu vou usar aqui o algum, algumas, ok? Então, é isso aqui e mais o advérbio de negação, não. Beleza? Então, vai ficar todas. Vou negar com alguma, tá? Por causa da resposta. E eu não nego todas com todas, já elimino D e elimino E. Tá? A gente ensinou também a resolver as questões aí, eliminando o que não serve. Então, algumas, ou alguma, né? Tanto faz plural ou singular, botar alguma pessoa viva, alguma pessoa viva, aí fala que nasceu no passado, então é alguma mais um não. Não nasceu, não nasceu, mas tá faltando uma coisinha aqui, ó. Não tá tudo copiado, não. Deixa eu só aqui, que eu tô olhando a prova aqui agora. Então tá faltando só para completar. Passado aí que tem um E, morrerão no futuro, tá? Peço perdão aqui porque foi ditado correndo e não fui eu que digitei.
Bom, morrerão no futuro. Com certeza eu já teria surtado se fosse eu que tivesse digitado isso aqui, tá? Então é tranquilo. Ó, você vai negar aqui o codificador lógico, todas. Negar como? Com algum, alguma, tanto faz, tá? Como é pessoa, como tá falando de pessoas, alguma. Então, alguma pessoa viva não nasceu, ok? Não nasceu no passado. Aí eu tenho aqui um outro conectivo, que é o conectivo E. Vou negar o E com quem? Com o ou. E vou negar a outra parte. Qual é a outra parte? Morrerão no futuro. Então nega isso aqui. Vai ficar como? Ou não, como eu falo, alguma pessoa, né? Não morrerá no futuro. Acabou. Deixa eu só conferir aqui igual a prova. Afinal, tá ok. Todas as pessoas vivas nasceram no passado e morreram no futuro. Ok. Então agora eu posso ver a alternativa. Alguma pessoa viva não nasceu. A primeira, alguma pessoa viva nasceu, tá errado. A segunda, alguma pessoa viva não nasceu, ok, no passado, nem no futuro. Esse nem quer dizer o quê? Quer dizer e, mas não. E não é e, é ou, tá? Então aqui eu tô com ou, ok? Então, letra C. Alguma pessoa viva não nasceu no passado. E, vamos lá, deixa eu olhar aqui de novo. Pronto, olhei aqui a provinha aqui, tá? Tá tudo ok enunciado. A alternativazinha ali que está correta é a letra C. Tá no conectivo errado, beleza? Então, de acordo com a alternativa C da prova, vou ler pela prova aqui, ó. Alguma pessoa viva não nasceu no passado, ok. Ou, cadê? Letra C. Ou não morrerá no futuro. Ou seja, eu tenho aqui eu tenho aqui o ou, não morrerá no futuro, ok, ok aqui, gabarito, letra C. Gente, eu falei, eu digitei, não foi eu que digitei para digitar correndo para mim, então eu tô olhando a prova aqui, tô olhando para ver se tá tudo ok, tá? Mas as questões aqui já tá tudo tranquilo aqui, vocês podem conferir com a prova de vocês. Então, gabarito, letra C, questão de negação lógica, negação de quantificador lógico. Então, aqui o quantificador, mas também o conectivo E. Então, letra C. Então, tudo ok. Vamos para a próxima questão. Eu vou ler aqui de acordo com a prova, para não ter grilo aqui depois de resolver, né? Em uma gincana escolar, as equipes azul, verde e vermelha arrecadaram. Daqui receberam, tá? Não arrecadaram, não. Vou botar igual tá na prova. Receberam. Não sei de onde a pessoa tirou arrecadaram. Receberam pontos em proporção diretas 2, 3 e 5, ok? Se a diferença entre a pontuação da equipe vermelha, cadê a diferença, viu? Por isso tem que ler. Se a diferença entre a equipe vermelha, trabalho de professor, gente, não é mole não. E a equipe azul, hum, foi de 180 pontos, ok? Quantos pontos recebeu a equipe verde? Pronto. Titi fez aqui rapidinho para não ficar grilo, não ficar dúvida aí, de acordo com a prova. Então vamos lá. Então, ele diz que em uma gincana tinha três equipes, né? A azul, verde e vermelha. Receberam pontos em proporções diretas. Olha que legal. Qual a proporção? Quais, né? 2, 3, 5. E ele fala que a diferença, subtração, entre a equipe vermelha e a equipe azul foi de 108 pontos, né? Quantos pontos recebeu a equipe verde? Então aqui uma questão de proporção um pouquinho mais chatinha aí para quem não é da área. Só conferindo aqui se está ok. Beleza, foi D. Aqui foi D, tá bom? Fica tudo igualzinho à prova. Foi D. Depois eu falo com a estagiária. Vamos lá então, como é que eu resolvo essa questão fácil, fácil, fácil aqui? Gente, é uma questão difícil, claro, para quem é pedagogo, essa questão aqui de razão e proporção é uma questão difícil. Mas pode fazer assim, como é direta essa proporção, eu posso falar que A está para 2,
assim como o B está para 3 e assim como o C está para 5. Mas ele não fala o total, que vai dividir por 3, ele fala a diferença. Então você pode falar que por exemplo, o primeiro, o azul, vou chamar ele de 2K, por exemplo, tá? O segundo é o verde. O verde eu vou chamar ele de 3K, que é constante de multiplicação. E o terceiro é o vermelho, ou a equipe vermelha, né? Vermelho eu vou chamar de 5K. Primeira coisa que eu vou fazer. Ele me diz, o fato importante é que ele me diz que a diferença entre a equipe vermelha e a equipe azul é de 108. Então a equipe vermelha eu posso chamar aqui de 5K, diferença é menos. A equipe azul 2K é de 108 pontos. Então 5K menos 2K, 3K. 3K igual a 108. Aqui é uma equaçãozinha, né? 108 não, 108. 108, né? Só conferir aqui. 180. Eita, provinha. Tem que ler tudo. 180. Pronto, é 180. Tá bom? Então, mas tá, sua provinha tá ok aí, tá? Perdoa aqui a correria de titio aqui. Então, 180. Então, 3K igual a 180. K igual a 180 para dividir por 3. Então, K igual a 60. Então, a constante de multiplicação é 60. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui essa equipe verde. Então, o verde vai ser igual, porque ele quer a equipe verde, ó. Verde vai ser igual aqui, ó. 3K. Isso aqui quer dizer o quê? 3 que multiplica 60. Logo, 180. Ok? Então, a pontuação da equipe verde é 180, gabarito, letra E. Gente, mil perdões pela digitação, mas agora tá tudo bonitinho, tá igual a prova, tô olhando aqui da prova, tá? Para não ficar grande aqui, para não ficar muito extenso, porque são 12 questões, tá? Mas agora tá tudo ok. Então, a questãozinha aqui de razão e proporção, Titi também trabalhou, não dessa forma que a banca cobrou aqui, mas trabalhamos razão e proporção aqui. Acho que se você. A vantagem aqui, que não foi proporção, é, não foi indireta, foi direta. Então eu trabalhou com 2, 3 e 5. Ok? Então se eu pegar aqui depois, a constante de 60 que deu, destacar aqui a resposta. Tá? Se eu pegar 2 vezes 60, 120. 3 vezes 60, 180. 120, 160, 300. 5 vezes 60 dá 300. Mais 300, 600. Ou seja, o total ali que dividiu foi 600. Se eu pegar os 600 e dividir pelas partes de cada um, 2, 3, 5, 2 mais 3, 5 mais 5, 10. 600 por 10 dá 60, que é justamente a constante aqui, beleza? Então, trabalhamos bonitinho aí e com certeza você que estudou com a gente acertou também essa questão. Próxima questão aí, 19. 20, né? 19, agora 20. Deixa eu conferir aqui com a prova. Considere a afirmação. Se a professora passa a lição de casa, vamos pagar mico aqui, né? Então o aluno faz a tarefa, ok? E os pais ficam satisfeitos. Então aqui está no plural. E os pais, na prova, ficam satisfeitos. Tem mais alguma coisa? Tem que ter o comando da questão, não? Tem que ter. Então aqui a questão pede, sabendo, a estagiária está com preguiça, tá, gente? Sabendo, está aqui do lado, sabendo, tá igual a prova, que o aluno não fez a tarefa, não fez a tarefa, que faz na hora aqui, ó. É correto, esse correto aqui tá grande, tá? O banco aqui ajudou. É correto concluir, concluir logicamente, concluir logicamente destas informações que, pronto, aqui, vai estar ok. Subir aqui as respostas, você vê que é A, B, C, D, E, né? Então aqui está faltando também a A, os pais ficam satisfeitos, a B, os pais não ficam satisfeitos. Aqui comeu aqui a segunda. Mas eu vou resolver isso aqui agora. Aqui, ó. Os pais não ficam satisfeitos. Os pais
Opa, não é aqui. Não ficam, não ficaram, não ficaram. Satisfeito? Aí nós temos ali depois a C, né? Que a professora passa a lição de casa. Aqui. Ok. Aí nós temos ali a D, que é a professora não passou a lição de casa. E aqui nós temos a E, né? A E. Ok. Tudo ok conforme a prova aqui. Bom, vamos lá. Considere a afirmação, ou seja, aceita que é verdade. Se a professora passa a lição de casa, então o aluno faz a tarefa e os pais ficam satisfeitos. Aí, sabendo que o aluno não. Opa, tá bom. Não fez a tarefa. É correto concluir logicamente que, gente, sabendo que o aluno não fez a tarefa, aí vem aqui para baixo, né? Aí esculhamba tudo, né? Então essa aqui é só repeteco, tá? Vou pegar aqui é só repeteco aqui. Ele foi repetir aqui. Então aqui o comando da questão sabendo que o aluno, ok? Então sabendo que o aluno não fez a tarefa, que já está lá em cima, é correto concluir logicamente que então eu vou tirar daqui de baixo, tá? Olha como é que eu estou trabalhando hoje. Gente, trabalhamos muito isso aqui. Mesma coisa de outra questão ali. Vai trabalhar com. Ele dá a sentença para a gente e depois fala a afirmação, dá a afirmação para posição simples. O aluno não fez a tarefa, tá? Então, esse aluno não fez a tarefa, se ele fala para considerar, isso aqui é uma verdade, proposição simples. Então, lá em cima, então o aluno fez a tarefa, isso aqui não fez é verdade, fez é falsa. Então, aqui está falsa, ok? Eu tô diante aqui, depois do então, ó, o Titi falou sobre isso na aula de véspera de segunda-feira. Ó, depois do então, eu tô com o conectivo e tanto faz, pais ficam satisfeitos de ser verdade ou ser falso, que a segunda parte toda, ela vai ser falsa. Por quê? Porque o E não aceita a falsidade. Então isso aqui tudo já vai ser falso já, porque o aluno fala a tarefa é falso, porque ele afirma que o aluno não fez a tarefa, ok? Então a primeira professora passa a lição de casa, ela tem que ser falsa, não pode ser verdadeira, que não foi a Vera Fischer, beleza? Então ficou a professora passa a lição de casa, falsa, então o aluno fala a tarefa falsa e os pais ficam satisfeitos, aí meu filho, aí são outros 500, tá? Porque a questão ali, ela não fala de pai satisfeito ou não satisfeito, mas eu sei que antes do então tem o falso, depois tudo com aquela falsidade ali se tornou falso por causa do E. Titi falou sobre isso. Então qual é a afirmação lógica aqui na questão número 20? Ah, os pais ficaram satisfeitos? Ele não tem como afirmar isso. Os pais não ficaram satisfeitos? Não tem como afirmar. A professora passou a lição de casa, lá em cima a professora passou a lição de casa é falso. A professora não passou? Isso, não passou, verdadeiro, letra D. Porque lá em cima a professora passa a lição de casa é falso, então não passa é verdade. Nosso gabarito aqui dá 20, letríssima D. Vamos que vamos para a próxima aí. Questão 21, que o tio vai fazer? O tio vai ler de novo. Enquanto isso, deixa o like aí, tá? Diz como é que você fez e tal. Vamos lá, deixa eu ler essa aqui. Deixa o like, é muito importante no nosso trabalho. Considere as seguintes afirmações. Aí tem um retângulo na prova aí, né? Mas o que é importante é a proposição. Se, aí tá se o solo, não é se o solo, é se a escola. Nada a ver, né? Aqui vacilou aqui a estagiária. Se a escola, vou fazer juntinho com você, liberar o uso do laboratório, então os computadores serão ligados. A segunda, se o software de simulação for iniciado, tá liberado, ele trocou tudo aqui, foi iniciado, for iniciado. Então haverá registros da atividade dos alunos, ok? A terceira, se os computadores forem ligados, então o software de simulação será liberado. Aí será iniciado, ok? Você achou esse liberado? Iniciado. Então, vou só olhar as alternativas, tá? Sabe-se que não houve registro da atividade dos alunos, ok? A partir dessas afirmações,
É possível concluir logicamente. Aí, letra A. É a escola, não é o solo. Não sei que solo é esse aqui, gente. É a escola, tá em minúsculo também. A escola liberou o laboratório, ok. A B, os computadores foram ligados, mas o software não iniciou. Não iniciou, né? Não foi liberado. Não iniciou. Letra C, o software de simulação não. O software de simulação iniciou. Então aqui tem um errinho de digitação de novo. Estou ajeitando aqui ao vivo. Software de simulação iniciou mais o laboratório. Mais o laboratório. Acho que ela fez com má vontade, tá bom, gente? Relaxa aí. Eu vou resolver isso para vocês. Não foi liberado, ok? Letra D. A escola não liberou o laboratório, ok? Letra E. Não é possível concluir nenhuma, ok. Então agora nós podemos trabalhar em cima disso daqui, tá? Só uma observação que na prova, esse sabe-se aqui, ele foi colocado tudo em negrito. E o time faz questão de fazer como estava na prova. Bom, destacar assim, botar itálicozinho. Ok? Então vamos lá. Sabe-se que não houve, então vou pegar aqui a canetinha aqui já, ó. Não houve registro das atividades alunos. Isso aqui ele já me afirmou. Ok? Então vou procurar aqui. Registro de atividades alunos. Você deve estar rindo aberta de mim com esses erros de digitação, né, gente? Vamos lá. Onde está falando de alunos? Onde está falando? Não houve registro de atividades de alunos. Cadê? Cadê? Segunda ali, né? Então vamos destacar para poder não se perder. Então aqui está haverá registro da atividade dos alunos. A gente viu ali que se não houve registro é uma verdade, tem que considerar. Ele fala lá em cima, considere, tá? Então não houve registro é verdade, então haverá registro é falso. Conectivo aqui qual é, professor? Se então. Se eu tenho o então falso, Fischer, o primeiro, o software de simulação iniciado, tem que ser também falso, porque eu não posso ter Vera Fischer. Então, o software de simulação foi iniciado é falso, tá? Aí eu vou procurar onde está software de simulação, já achei. Ó, o software de simulação será iniciado. Software de simulação iniciado é falso. Tô diante do se então. Então, o primeiro aqui, se os computadores forem ligados, não pode ser Vera, não pode ser V. Tem que ser falso, porque falso, então falso é verdade. Então, os computadores foram ligados é falso. Então, eu vou procurar lá em cima. Ó. Os computadores serão ligados. Serem ligados é falso. Lá em cima eu tenho falso. Estou diante do conectivo C, então. Tá? Então, se a escola liberar o laboratório, tem que ser falso, não pode ser verdadeiro. Pronto. Falso, então falso. Verdadeiro, falso, não falso, verdadeiro. Falso, não falso, verdadeiro. Então, considerei todas as afirmações, tudo ficou verdadeiro aqui. E agora é só a gente marcar a alternativa certa. Vamos ver. A escola liberou o uso do laboratório. Lá em cima, liberar o uso do laboratório é falso. B. Os computadores foram ligados. Foram ligados é falso. Já ficou tudo falso aqui. Porque tem um Ezinho. Então aqui não pode. Letra D. O software de simulação iniciou. Cadê o software de simulação ser iniciado? Isso aqui também tá falso, né? Isso aqui também tá falso nessa questão. Ficou falso porque todo conectivo E, o mais é a conjunção. D, a escola não liberou. Lá em cima a escola liberar é falso, não liberou é verdadeiro. Então a letra D, questão aqui de argumentação lógica, letra D, trabalhamos bastante também isso aqui, gente, não pode reclamar. Quem estudou com o tio Evandro, não pode reclamar. Olha que prova boa. Que prova boa, fiquei muito feliz com essa prova. Então vamos para a próxima. Então, nada também a contestar em relação à banca aqui. Questão 22, para ter que fazer aqui o bocado do trauma, né? Deixa eu ler aqui primeiro com a prova aqui para ver se está tudo ok. Considere os dois argumentos abaixo. Argumento A, laboratório estiver aberto, então os alunos poderão usar os computadores, ok, hipótese. Segunda, o laboratório está aberto, ok, portanto, os alunos poderão usar os computadores, ok. Argumento B,
Se o ônibus atrasar, a aula começará atrasada, tá certo? A segunda ali, premissa, a aula começou no horário, ok. Embaixo, portanto, o ônibus não atrasou, ok. Você concluir que, agora aqui a estagiária não errou. Vamos lá. Tem questão aqui de argumento, vai dar de argumento. Então, olha só, presta atenção. No argumento A, que é o primeiro que a gente vai ver, ele diz aqui, ó, o laboratório está aberto. Então, claro que isso aqui é uma verdade, essa hipótese aqui é uma verdade. Então, eu vou procurar aqui laboratório aberto. Ah, laboratório está aberto, isso aqui é uma verdade, tá? E eu estou no sim, então, beleza? Estou no sim, então. Logo, eu não posso ter ficha, tem que ter vera. Então, aqui os alunos poderão usar os computadores, obviamente tem que ser verdade também para poder ficar tudo ok, tá? Então, os alunos poderão usar os computadores. E é verdade, logo, portanto, os alunos poderão usar os computadores. Isso aqui vai ser verdadeiro. Então, o argumento A está ok. Vamos dizer aqui que está válido, ok? Então, o A está válido. O segundo argumento, o argumento B. Vou analisar aqui o argumento B. Se o ônibus atrasar, a aula começar atrasada, aí aqui, ó, a aula começou no horário. Então, isso aqui a aula começou no horário, é verdade. Então, a aula começou atrasada. Se começou na verdade, começou atrasada é o quê? É falso. Eu estou no sim, então, não pode ter a vera ficha. Então, o ônibus atrasar, ele tem que ser falso. Lá embaixo, portanto, o ônibus não atrasou. Se atrasar é falso, não atrasou vai ser o quê? Verdadeiro. Conclusão, o ônibus não atrasou, verdadeiro. Ok. Argumento também válido também. Então aqui eu tenho dois argumentos válidos na questão número 22. Portanto, a alternativa que me dá, que me garante isso aqui, é a letra C. A e B são argumentos logicamente válidos, gabarito letra C. Aqui a banca foi um pouquinho, mas enfim, conhecendo os conectivos, conhecendo a tabela verdade, você vai fazer bonitinho aqui esses dois argumentos, beleza? Então aqui, gabarito C, sigamos aí. Questão 23, deixa eu tomar só uma aguinha aqui, porque eu preciso respirar também, né? Respirar aqui, eu tô indo direto. Tá acabando. Quando o tio molha a garganta, você deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Questão 23. Se uma... Vamos ver se tá ok aqui com a prova, né? Que senão eu pago o mico aqui, tá? Eu vou ler junto com a prova. Está ok ditadinho aqui para ninguém reclamar depois. Vou ler com a prova. Uma sala possui 33 alunos que podem escolher cada um deles apenas uma entre 6 modalidades esportivas: futebol, vôlei, handebol, futsal, basquete, atletismo, ok, não sendo permitido a nenhum aluno ficar sem atividade esportiva. Então ele fala que correto afirmar que, vou falar as alternativas aqui, parece que tá tudo ok, né? Alguma modalidade, não é? Vamos lá. Então analisaremos aí a questão. Questão 23. Uma sala possui 33 alunos, ok? E ele diz que cada um deles, cada aluno, apenas uma entre as 6 modalidades. Então, só cada um aluno só pode fazer uma modalidade. Aí, futebol, vôlei, handebol, futsal 4, basquete 5, atletismo 6. Não sendo permitido a nenhum aluno ficar sem atividade esportiva. É correto afirmar que, gente, preste atenção. Aqui eu posso chamar de princípio do azarado, o princípio das gavetas, tá? Presta atenção. Eu vou pensar na pior hipótese possível, tá? Eu tenho 33 alunos, presta atenção. Eu tenho aqui 6 modalidades. Vou botar só as iniciais. Futebol, vôlei, a outra é o handball, a outra é o futsal, a outra é o basquete, tá? Basquete. E a outra é o atletismo. Presta atenção.
Ele fala que cada qual só pode escolher uma modalidade. Não pode escolher mais do que uma e ninguém pode ficar sem modalidade. Então tem 33. Aí o primeiro escolhe futebol. Eu não posso afirmar que tanto escolher futebol. Não posso. Eu sei que eu vou usar a pior hipótese possível para saber o que ele quer lá embaixo. Todo mundo escolheu futebol? Não posso afirmar isso. Isso aqui é a primeira coisa que eu já elimino. Não sei. Cada um escolheu uma modalidade. A primeira eu já elimino, descarto. Ah, nenhum aluno escolheu futebol? Não sei. Pode escolher. Então eu não posso afirmar a segunda, tá? A terceira, nenhuma modalidade esportiva terá menos de 6 alunos? A gente vai começar a analisar. Quarta, alguma modalidade esportiva terá 6 ou mais? Vamos analisar. Quinta, não é possível concluir nenhuma dentre as alternativas acima apenas com os dados fornecidos? Assim. Então aqui te elimina também a letra E. Aí o segundo aluno vem para cá, vôlei. Aí o terceiro, rende. Aí o quarto, fute. Aí o quinto, basquete. O sexto, atletismo. Aí vem o sétimo, futebol, vôlei, oitavo, nono, 11º, 12º. Aí eu vou, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Aí 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí 25, 26, 27, 28, 29, 30. Presta atenção, são 33. Eu dividindo 33 por 6, vai me dar 5, vai sobrar 3. Agora, eu sei que exatamente esses 3, qualquer modalidade que ele escolher, essa modalidade aqui, qualquer uma, ela vai ficar com 6. Se for futebol, 6 alunos. Se for vôlei, 6. Se for handball, no mínimo vai ter 6. Ele pode os 3 escolherem futebol, ficar com 8. Pode um escolher futebol, outro vôlei, outro handball. Um vôlei, um handball, futsal. Ou 3 basquete. Então, eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar é o quê? Que quando esses 3 forem escolher alguma coisa vai ter mais do que 6, beleza? Então, olha só, a letra C. Nenhuma modalidade esportiva terá menos de 6 alunos. Não, isso aqui realmente não vai acontecer, porque no mínimo tem que ter 5, né? Então isso aqui é uma mentira. As modalidades vão ter menos de 6 alunos, óbvio, tá vendo que tem 5 ali. Alguém pode ir para 6, para 7, para 8, tá? Sobrando aqui, ó, a letra D. Alguma modalidade esportiva terá 6 ou mais alunos. Que aqui, se eu escolher futebol, vôlei, handball, 6. Se eu escolher futebol, outro futebol. Beleza. Então aqui, gente, não tem como não ter menos de 6. Então aqui, a letra D, até por eliminação, chegaria ao gabarito, tá? Quem fez aqui a questão também, pegamos 33, dividindo por 6, dá 5. 5 vezes 6, 30, né? Resto 3, vai saber que pelo menos ali, 5 em cada uma para começar, os 3 que restam vai escolher alguma coisa. E aí você já vai eliminar a letra A, a letra B, letra C, letra E e vai parar na letra D. D de deixa o seu like, beleza? Então, gabarito, letríssima D. Banca e Alpo pode estar muito de trabalhar com questão de raciocínio, botar o aluno para pensar aí, né? Aí, isso, no caso, o assunto é o princípio do azarado, o princípio das gavetas aí, tá bom? Nós ficamos a fazer acho que 2 questões desse assunto, porque ele não estava também tão explícito, não estava explícito no conteúdo, tá? Mas nós fizemos. Eu trabalhei com a parte das bolas de cada cor para tirar, entendeu? Então, ali 2 questões aí vocês viram, quem estudou comigo viu aí alguma vez, porque não estava explícito aí. Não sei se a questão é passiva de anulação ou não, tá? Mas aqui que eu dividi aqui é uma questão mesmo de raciocínio aqui, beleza? Aí quem quiser entrar com recurso aí, se a banca aceitar, tá? Vai lá, vai na fé. Show de bola? Vamos para última questão. Questão de conjuntos numéricos. Titi também trabalhou com conjunto numérico com vocês não podem reclamar não. Olha, trabalhamos também bastante isso aqui, gente. Não aqui, se te pegar do começo, olha, a gente praticamente quase que deu a prova para quem estudou. Muita gente nervosa, cansada, esqueceu e tal, mas quase deu a prova para vocês. Se depois, amanhã, cabeça mais fresca depois, você vai ver que nas aulas, nossos TD, nossos simulados, nossos PDFs, bacana que você não pode falar assim, nunca vi esse assunto que eu ouvi falar. Não pode falar mais isso, tá certo? Bom, vamos ler aqui conforme a prova. Uma pesquisa realizada com 85 pessoas sobre o consumo de 3 tipos de bebidas, X, Y, Z. Cada entrevistado pode marcar
quantas, pode marcar, quantas marcas quisesse, inclusive nenhuma. Os resultados foram o seguinte, vamos lá. 52 consumiram X, 45 Y, 38, 25 XZ, 20 XZ, 18 YZ e 10 as três marcas. Quantas dentre as pessoas pesquisadas não consumiram nenhuma dessas três marcas de bebida energética, ok? Tudo estado ok. Vamos agora para a resolução aí. É a questão de conjuntos numéricos, beleza? Então aqui eu, sei lá, dá para fazer aqui, ou vamos fazer nos passos, vamos ver aqui como é que vai ficar a situação. Vou pegar aqui logo para poder ficar visualizando. Vou fazer a primeira marca aqui, ó. Tá? Isso aqui eu vou chamar de X. Vou fazer a segunda marca. Pá. Eu vou chamar isso aqui de Y. E vou fazer a terceira marca aqui de B. Vida. Isso é tortinha mesmo. Beleza? Começando pela interseção, ó. 10 pessoas escolheram as três marcas. Então eu vou botar o 10 aqui no meio. Aqui, ó. 10. Aí eu tenho 18 pessoas, as marcas Y e Z. Então, opa, cadê o Z aqui? Esse aqui, né? Que senão a gente fica perdido. Então, 18 pessoas. Mas eu tenho que descontar aquele 8, aquele 10 ali, né? Então, 18 menos 10 ficam 8 entre Y e Z. Ok? 20 pessoas, X e Z. Então, entre X e Z, aqui embaixo, o rosa e o azul, 20 menos 10 ali, que são os 3, sobra 10. Tá? Estou subtraindo. 25 pessoas, X e Y. Lá em cima de X e Y, 25, só que tem 10 ali. Então 25 menos 10 dá 15. Ok? Já fiz a interseção. Agora eu vou fazer a interseção com os grandes, números grandes ali. 38 pessoas, a marca Z. Então aqui eu vou ter 38 e vai subtrair quem está no Z aqui, ó. Que é o 10 e o 8, dá 28, ok? Então 38 menos 28, isso aqui vai ser igual a quanto? 10, né? Vai ser igual a 10. Ok, 10 só Z. Agora eu vou ver 45, ó. 45 pessoas consumiram marca Y. Mesma coisa a fazer, ó. Pegar o 45 aqui e vou diminuir por quem está ali com Y, que é 10 com 15 dá 25, com 8 dá 33. Então, 45 menos 33, total de 12. Agora eu vou para X. 52 pessoas marca X. Mesma coisa aqui, ó. 52 e vou tirar quantas? Quem está no conjunto X. 15 aqui, com 10 do meio, 25, com 10, 35. Então, 52 menos 35. Total aqui dá 17. Beleza, 17. Então, já tenho aqui 17 somente X, 12 somente Y, 10 somente Z. E ali no meio as interseções de uma coisa e outra coisa e uma coisa e aquela, e no meio as três coisas. Bom, nós sabemos que há 85 pessoas, ok? Ok, então eu vou destacar isso aqui. Total, 85 pessoas. Beleza, ele quer saber de quê? Quantas dentre essas pessoas não consumiram nenhuma dessas três marcas? Pô, gente, pega aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui, vou somar aqui a turma aí que consome, né? Eu tenho 17 consome só X, mais 12 consome só Y, mais 8, opa, 8 não, 10 consome só Z, beleza? Aí eu tenho mais lá em cima, mais 15 consome X e Y, interseção. Aí 10 consome X e Z, mais 8 consome Y e Z. E mais 10 consome as três. Ou seja, ali são sempre quantidades que consomem alguma coisa. Porque ele quer o que não consome nenhuma. Ok? Vamos somar ali. 17 com 12 dá 29.
com 10,39, com 10,49, com 10,59, 59 com 15, 59, 69, 74, com 8,82. Eita, Titi tá bom de cabeça aqui, né? Total 82. Então, 82 pessoas consomem alguma coisa, beleza? Basta pegar agora 85 pessoas e subtrair por 82 consomem alguma coisa. Total, 3 pessoas não consomem nada, beleza? E aí você vai procurar, não tenho 3, que está em porcentagem, percentual. Aí quantas não consomem nada? Nenhuma delas? Está errado. B, mais da metade? Não. É 85, mais da metade vai dar mais de 40 43, né? 42, 43, mais da metade aí? Claro que não. Entre 25% e 50, 50 é a metade. Pô, a metade aí é 42,5. 25% é um quarto. Dá mais de 20. Claro que não. Isso aqui está completamente errado. São 3. Letra D, entre 10% e 25%. Entre. O 10% é 8,5. Não está entre isso. E teria que estar de 8,5 para cima. E são 3 pessoas. Então a D está errada. Letra E, menos de 10%. Ok. Porque o 3 é menos de 8,5. Gabarito, letra E de Evandro. Se você gostou, aí ó, larga o like, se inscreva no canal, aí aponta para o QR Code, tá? E aí se torne um membro do nosso canal, você vai ver lá as vantagens de ser membro prata, membro ouro, beleza? Tem um cursinho tecnológico com a gente, ok? Desde já aí, Deus abençoe. Bote nos comentários como é que você fez, quanto você acertou, tá? Se gostou da prova e não esqueça de continuar ligadinho aqui nos nossos vídeos, nossas aulas. Forte abraço e sucesso na prova rumo à aprovação. Fui.